Quinta-feira, culto com as senhoras. Bênção do céu. E já estamos em contagem regressiva para o nosso quarto Comadef. 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. Sábado haverá um ensaio geral com as irmãs relativo à festividade que acabamos de anunciar. Sábado, 7 da noite, ensaio geral. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis, capítulo de número 9, versículo 20, que se segue. Diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube-se porque seu filho menor lhe fizera. Só até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajuda na noite desse dia, quando aqui estamos para glorificar, bendizer, exaltar e engrandecer o teu nome. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala conosco, e assim abençoa para que sejamos alimentados com o pão vivo que desce do céu. A tua palavra é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e pode sentar. Conta-se que em uma cidade muito pequena, a população muito resumida, havia apenas a igreja evangélica e a igreja católica. Até que o padre e o pastor se davam bem, mas teve um dia que um decidiu falar mal do outro. E em todos os cultos, ou em todas as missas, tanto o padre como o pastor tiravam 10 minutos do sermão para descer a lenha um no outro, falar mal um do outro. E aquilo estava ficando algo insuportável, estava ficando algo desagradável. A cidade estava mal por essa situação, por essa circunstância. Até que um dia alguém decidiu dar um basta, colocar um ponto final. Então a pessoa que contou a história disse que o padre decidiu ligar para o pastor para conversarem e fazer as pazes, deixar aquelas críticas e ofensas de lado. E assim fizeram a paz, ficaram os amigos, ficaram tudo em paz. Quando foi um dia, o pastor, ou melhor, o padre ligou para o pastor para que demonstrasse que estava bem um com o outro, fosse fazer uma corrida, um Cooper. O padre era uma pessoa atleta, gostava de esporte, já o pastor era uma pessoa sedentária, não fazia esporte, era gordão e tal. Disse: não vou não, porque senão eu vou sair no prejuízo. Outra vez o padre ligou novamente para o pastor: pastor, vou fazer uma viagem, vou para a Europa, vou para a França, o senhor quer ir comigo para a gente espairecer um pouco? É tanta correria, tanta coisa. Ele disse: não posso, porque na verdade
Às vezes eu saio até para um passeio simples e alguém sabe aquela crítica, então para mim é difícil, um pastor, a igreja cobra. Não posso ir. No outro dia já foi o pastor que ligou para o padre e disse: padre, ou melhor, pastor, falou o pastor para o padre: vem aqui à minha igreja, a gente vai fazer um jantar, eu queria que o senhor viesse participar com a gente. Só que tem um detalhe, é um jantar de casais, eu quero que o senhor traga a sua esposa. Ora, toda vez que o padre ligava para o pastor e ele dizia que não podia ir, o padre dizia: você não sabe o que está perdendo. Quando o pastor ligou para o padre e chamou ele para vir para o jantar de casal, ele disse que não era casado porque a igreja não permitia. O pastor disse: você não sabe o que está perdendo. Mas o que essa história quer nos contar não é nem uma coisa nem outra daquilo que você está pensando. O que essa história quer nos contar é o seguinte: não seja uma pessoa chata, insuportável por causa da sua religião. Não seja uma pessoa sem brilho, sem sabor, aguada, que deixa todo mundo desconfortável quando você chega porque você é crente. E traz assuntos desconfortáveis, indiretas, coisas assim, simplesmente porque você é crente. Claro que alguém disse que na terra de consciência pesada, qualquer verdade é indireta. Então, quando alguém pode estar com a consciência pesada, qualquer verdade que você fala, a pessoa recebe como indireta pelo peso que está na consciência. Mas não seja este tipo de pessoa simplesmente por causa da religião, por causa da sua denominação. Seja uma pessoa agradável, e é isso que vai tocar no coração das pessoas. Vê que pelo fato de você ser crente em Jesus, você é uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe chegar, sabe entrar, sabe sair, e isso fará a diferença. É aí onde as pessoas vão ver que você tem um brilho especial de Deus na sua vida. Mas o texto que li vai falar de Noé, que após ser passado pelo dilúvio, como conhecemos a história, ele decide ser viticultor, ou seja, plantador de vinha. E ele plantou uma vinha. E quando ele plantou a vinha, ele pegou as uvas e fez vinho, e bebeu e se embriagou. E isso gerou maldição, tristezas, angústias, dores, intrigas, brigas entre irmãos, pais e filhos. Mas deixa eu revelar uma coisa aqui para você, preste atenção no que eu vou falar. Culto de doutrina, preciso falar com calma, de forma pautada, para você absorver com tranquilidade. Não me responda, mas responda para você mesmo. Quem foi que plantou a vinha? Não me responda. Noé. Quem foi que colheu as uvas? Noé. Quem foi que fez o vinho? Noé. Quem foi que bebeu o vinho? Noé. Quem foi que se embriagou com o vinho? Noé. Quem foi que tirou a própria roupa? Noé. Toda essa confusão e maldição que veio sobre a casa e os filhos de Noé foi tudo causado por ele mesmo. Então eu preciso ter essa consciência e aprender a assumir as minhas responsabilidades, assumir os meus erros e as minhas culpas. Porque às vezes nós achamos que o problema veio de fora para dentro, e muitas das vezes o problema veio de dentro para fora. Um Aminon estuprou Tamar, o filho de Davi, estuprou a própria irmã. O Absalão foi lá
e matou Aminon. O irmão matando o próprio irmão. Depois Absalão vai lá e quer tomar o reino do próprio pai. Na guerra do exército de Davi, o pai, contra o exército de Absalão e o filho, eles matam Absalão. Desgraça! Mas quem é o culpado disso aí? É do próprio Davi, que cobiçou a Betseba, adulterou com ela e ainda mandou matar o marido. As minhas dores e angústias, frustrações, fracassos, fraquezas, derrota, nunca serão causados por quem está fora de mim, serão causados por aquilo que está dentro de mim. Eu é quem posso alimentar a derrota e a vitória dentro de mim. Eu quem posso ser o causador da bênção ou da maldição. Então quem foi que causou tudo isso? Foi o próprio Noé. Mas siga comigo a palavra. Ele está dentro da tenda. O cão entra porque quer filho e tem liberdade na casa do pai. Porque uma coisa é eu ser crente onde ninguém me conhece. Outra coisa é eu dar testemunho de crente no lugar que todo mundo mora comigo. De manhã, de tarde, de noite, ali. Aleluia. Aí é onde se revela se você realmente vai dar testemunho de crente. Porque na rua onde ninguém lhe conhece, lhe aplaude como crente. Me elogiam como crente. Mas o que é que está dizendo o seu filho? O que é que está dizendo a sua esposa? O que é que está dizendo o seu esposo? O que é que está dizendo o seu pai e a sua mãe? São os melhores a dar testemunho a nosso respeito. Aí o Noé tirou a roupa dentro de casa. Vou abrir um parênteses aqui para ensinar uma coisa que eu nunca ensinei. Vou ensinar agora. Porque alguém me pergunta em determinado momento: pastor, é pecado dormir de samba canção? Estou abrindo parênteses, depois eu volto aqui ao tema da palavra. Eu posso dormir à vontade? Veja só, eu não acho certo e nem errado. Isso é uma coisa muito íntima. Se a sua consciência pesa, então não faça isso. Mas se você não sente peso na consciência, na sua intimidade, agora uma coisa eu quero ensinar, principalmente para quem é pai e para quem é mãe. Não deixe os seus filhos, criança principalmente, ver a nudez de vocês. Não deixe os seus filhos ver você acariciando o seu marido ou o marido acariciando a mulher em intimidade. Não faça isso na frente dos seus filhos crianças. Porque se a sua criança inocente vê você sem roupa na frente dele, ou vê você acariciando a sua esposa ou a esposa do marido, ela vai achar que aquilo é natural. Se em algum momento um marmanjo da rua ficar sem roupa diante dela ou dele, ele vai achar que é normal. Evite isso, porque você pode deixar ele despreparado, desprotegido, sem compreensão. Voltando então ao assunto da vida de Noé. O cão entra na casa, vê o Noé sem roupa. Sabe o que é que ele faz? Ele corre lá fora, aí chama o Sem e o Jafé. Ó, vem cá, vê um negócio aqui, coisa feia no meio do mundo. Vem esse lavatério aqui. Que foi, cão? O pai está nuzinho lá dentro, sem roupa, é bêbado, vendido. Está lá, tomba, cai, se levanta, pensa uma presepada. Vem cá para tudo. A Bíblia diz que quando Sem e o Jafé
ouviram aquilo, eles pegaram uma capa, um do lado, outro do outro, de costa, sem olhar para a nudez do pai, olhar, e cobriu a nudez do próprio pai, sem olhar para ele. Glória a Deus. Sem saber como era e como não era. Aí passou o efeito do vinho. Porque eu lembrei algo aqui interessante que alguém falou e eu passo para os irmãos. É outra coisa perigosa na vida do cristão. Veja, o Noé plantou uma vinha e fez uma colheita. E a colheita que ele fez foi a sua tristeza. E alguém disse que tem gente que está se embriagando na própria colheita. Deixa eu contar um mistério para vocês aqui. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que eu sou muito amadurecido, muito consciente no crescimento da obra? Por quê, pastor? Porque eu sei que Deus, Ele poderia, do dia para a noite, fazer essa igreja ficar topada de não caber mais ninguém. De repente, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas. Aí o problema está, como eu iria me sentir diante de uma colheita tão grande? Talvez eu não tivesse estrutura, talvez eu me embriagasse na minha própria colheita. Então você aprende esse negócio essa noite. Cuidado para não se embriagar na sua própria colheita. A Bíblia diz que passou o efeito do vinho. O efeito do vinho sobre Noé passou. Ele ficou sóbrio. O vinho que ele produziu. A Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho, em quem há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, a Bíblia revela que quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e os discípulos que estavam ali, cerca de 120 pessoas, eles estavam com uma aparência de embriagados, de bêbados. Só que eu quero lhe revelar algo interessante. O vinho de Noé trouxe tristeza, mas o vinho de Deus trouxe alegria. O vinho de Noé trouxe derrota. O vinho do Espírito trouxe vitória. O vinho de Noé trouxe fracasso, mas o vinho do Espírito Santo trouxe sucesso. O vinho de Noé trouxe maldição. O vinho de Deus trouxe bênção. Ei, você entendeu? Aleluia! Se você entendeu que o vinho de Deus é suficiente para te prosperar e te abençoar, então nessa noite não se embriaga com o vinho da contenta, mas se embriaga com o vinho da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando Noé passa o efeito do vinho, alguém vai lá e conta tudo o que aconteceu. Tudo o que se passou. Sabe o que é que Noé faz? Ele vai até Cã e diz a ele: maldito és tu, Cã. Tu serás servo dos teus irmãos. Tu viverás sendo servo. Tu serás maldito, Cã. Veja, quem cometeu o pecado aqui foi Noé. Noé quem cometeu o pecado da embriaguez. Mas sabe quem foi amaldiçoado? O Canaã. O Canaã é a mesma personagem. Ele foi quem recebeu a maldição. Por quê? Porque ele denunciou o pecado do pai. Deixa eu explicar uma coisa para os amados irmãos. Nós sabemos que a igreja é formada por seres humanos, pessoas que falham, que pecam, que desobedecem, que cometem erros. Somos seres humanos, estamos fadados a isso, ou seja, isso é inevitável. Mas quando alguém falha,
Existe uma pessoa a quem você deve falar. No sentido humano, o pastor da igreja. No sentido espiritual, Deus. São a essas pessoas que deve ser relatado o caso. Para que haja um processo de oração, um processo de investigação, para que seja esclarecido o problema e seja trazida uma solução. Porque se eu aponto a falha do meu irmão a quem não é de direito, isso se torna fofoca e isso vai trazer sobre mim maldição. Eu estou mostrando a palavra aqui, que quem terminou amaldiçoado não foi Noé que se embriagou e ficou sem roupa, mas foi o filho que propagou o que Noé estava vivendo. Glória a Deus. E seguindo essa linha de raciocínio, eu quero chegar aqui num texto muito pesado. Pesado entre aspas. É Bíblia. Provérbios capítulo 6. Versículo do 16 ao 19. Se possível, acompanhe a leitura. Para ficar informado. 16. 6 e 16. De Provérbios. Diz assim, ó. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a alma dele abomina. Presta atenção nessa palavra aqui. Glória a Deus. Porque nem todo aquele que iniciou o Senhor entra no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai que está no céu. E para fazer a vontade dele, você tem que saber qual é. Então a Bíblia revela a vontade do Pai. Capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. Primeiro, olhos altivos. Olhar altivo. O que é olhar altivo, pastor? É aquela pessoa que olha para você de cima para baixo, se sentindo superior a você, melhor do que você, mais importante do que você. Essa coisa Deus aborrece. Deus aborrece aquelas pessoas que se acham ou se sente melhor que os outros. Na verdade, o apóstolo Paulo disse assim: cada um tem o seu irmão como se fosse superior a si mesmo. Mas nós não pensamos assim. Essa não é a nossa vontade, irmão. Principalmente na era da internet, das redes sociais. A gente quer ser o que tem mais curtida. A gente não quer curtir o do outro, não. A gente quer ser curtido. A gente não quer compartilhar o do outro. A gente quer compartilhar o nosso. A gente não quer que o outro tenha visualizações. A gente quer a gente. Mas o texto que Paulo escreve, cada um tem o outro como superior a si mesmo. Ou seja, seria mais ou menos assim: você ter a humildade de dizer: rapaz, fulano prega muito mais do que eu, Beltrano canta muito mais do que eu, fulano é bem mais preparado do que eu, Beltrano tem mais capacidade do que eu, mas a gente quer ouvir isso lá para cá, não dizer isso daqui para lá. Isso é notório na vida do cristão. E deixa eu ser sincero para você, quando eu comecei a pastorear a igreja, muito jovem, cheio de gás, pregava focando aquela coisa toda, explotava. Aí de repente, alguns jovens chegavam na igreja, isso há anos passados, 20 anos mais ou menos: pastor, o senhor sabe, tem um camarada que prega que é uma bênção. E o fulano, e eu ficava pensando: mas ninguém fala que eu prego, que negócio é esse? E não, mas no outro dia eu vou pregar mesmo com força. Aí, papai, aí chegava: olha, pastor, tem um irmão ali que prega. Eu disse: não fala que eu prego não também, que negócio é esse? Isso é infantilidade, meninice, desejo de aprovação humana, aplausos humanos. Não, nós devemos estar preocupados em engrandecer o nome do Senhor nosso Deus.
Olhar altivo, Deus aborrece. Tem mais. Língua mentirosa. Será se tem? Aleluia. Eita, queima ela, Jesus. Deus aborrece língua mentirosa. Tem gente que pensa que mentira é bobagem. Olha, mentira é mentira, não tem mentirão nem mentirinho não. Tudo é mentira. Às vezes as pessoas acham que mentira é um pecado que não faz tanta diferença. Olha, vou lhe dizer que mentira é semelhante a homicídio, semelhante a crime, semelhante a feitiçaria. Oxe, pastor, aí o senhor está indo demais. É, estou demais? Abra a Bíblia em Apocalipse 22 e 15 para ver o que é que diz lá. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas e todo quem ama e pratica a mentira. A mentira é igual a assassinato, meu irmão. Fica de fora. Deus aborrece língua mentirosa. E ele prossegue. E mão que derrama sangue inocente. Deus aborrece olhar altivo, língua mentirosa e mão que derrama sangue inocente. Será que você já fez mal a uma pessoa inocente? Só por maldade. Só porque você tem o prazer de ver a pessoa sofrendo. Tem o prazer de ver a pessoa sendo derrotada. Tem o prazer de ver a pessoa perdendo o esposo, ou perdendo a esposa, perdendo o emprego. Só porque você tem prazer em ver a miséria do outro, irmão, você tem coragem de fazer mal a uma pessoa inocente. Cuidado, irmão, porque você pode estar aprontando dele. Ah, pastor, mas eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela. Eu sei que ele não fez isso mesmo, mas eu vou dizer que fez. Só para ver se acabar. Misericórdia, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Jesus, irmão. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do céu. Então Deus aborrece olhar altivo, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos. E outra tradução diz pensamentos malignos, perversos. Pessoas que têm vontade de fazer o mal, não faz, mas pensa. Ah, meu Deus. Não tem coragem de fazer, mas tem vontade. Deus aborrece. Pelo amor de Deus, não repreenda essas coisas, irmão. Clama o sangue de Jesus, irmãos. Tu é templo e morada do Espírito Santo. Não pode ter espaço no meu coração, no seu coração para essas coisas, porque nós somos de Deus. O nosso coração é morada do Espírito Santo. E Deus aborrece coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam e correm a correr para o mal. Deus aborrece. Essa é a sexta. Aliás, a quinta. Pés que se apressam a correr para o mal. Ou seja, são aquelas pessoas que quando é para as coisas de Deus não tem tempo, não vai dar, não vai ser possível, mas quando é para o mundo, estão sempre dispostos. São pés que correm e se apressam para o mal. Mas para as coisas de Deus, não, hoje não dá. Não, eu tenho que pagar muita coisa. Não, não dá. E eu não dá, beleza. Mas para o mal, se apressam. Se for dinheiro, toma emprestado. Vai lá no agiota, pega 100 para pagar 200. Pés que se apressam para o mal. Nós precisamos ter discernimento em tudo isso. Nós precisamos ter maturidade para tudo isso. Nós precisamos crescer intelectualmente em tudo isso. Porque às vezes
O problema é tão pequeno, mas a nossa falta de entendimento acaba gerando uma catástrofe, um mal, uma desgraça, uma miséria tão grande em cima de uma bobagem. Por nada, irmãos. Uma palavra falada fora da hora, fora do tempo, no ambiente errado, para a pessoa errada, do jeito errado, causa toda uma desgraça. Versículo 19. E a testemunha falsa que profere mentira. Tem o mentiroso, que ele mente quanto mais mente. Ele mente e sente prazer em mentir. E a testemunha falsa que conta mentira é aquela que mente por suborno, por propina, por algum prêmio, por alguma recompensa. Não, eu menti porque, pastor, senão eu não me aposentava. Misericórdia, só que Cristo tem poder. Não. Eu menti, pastor, senão ela não ia querer namorar comigo. Tinha que... Agora eu me lembrei de uma história, eu vou contar. Culto de doutrina, culto simples, para você amadurecer. Quem contou essa história para mim foi o Everaldo, lá em Capela. Eu era garoto e até hoje está na minha cabeça. Disse que tinha um rapaz, e ele começou a namorar com uma filha do prefeito de uma cidade, um homem muito rico, fazendeiro. E ele disse para ela que era o dono de uma fábrica de doce. Era um rapaz simpático, bom de conversa. E falou, disse que quer namorar comigo e tal, aquela lábia, aquela conversa bonita. Disse, olha, eu sou dono de uma fábrica de doce. Sério, isso é. E começou a namorar e a menina foi gostando dele, a menina rica, família rica, importante, foi gostando e tal. E foi pegando aquela amizade, e ele foi lá na casa dela, conheceu a família, mas ele nunca levou ela na casa dele. E ela ansiosa, querendo ir lá, querendo conhecer, o tempo se passando, e a intimidade aumentando e tal. Quando foi um dia, ela saiu caladinha, sem avisar para ele. Foi na cidade que ele morava. Ela não tinha o endereço certo, sabia a cidade, mas começou a perguntar ao povo. Onde é que mora aqui um rapaz que tem uma fábrica de doce? Qual é o nome dele? Fulano de tal. Aí eu foram explicando, foram dando a dica, ela saiu procurando, já quase no fim do dia, ela achou a casa dele. Chamou na porta, a mãe dele veio atender. Se é aqui que mora o fulano de tal? Se é. Quer que eu vá chamá-lo? Se não, onde é que ele está? Está lá no quintal. Está trabalhando lá no quintal. Não, deixa eu entrar, quero fazer uma surpresa para ele. Sou amiga dele e tal. Aí entrou caladinha, devagarzinho. Quando chegou lá dentro no quintal, ele estava com um tacho de doce, um fogão a lenha, um pano amarrado na cabeça, uma colher de pau na mão. Até que ele fazia doce, mas era no quintal de casa, no tacho, que só dava para botar 20 litros, mas ele tinha uma fábrica. Quando ela chegou, que olhou, que viu aquilo, ele chega, ficou branco quando viu. Você aqui? Você não me trouxe, eu vim por conta própria. Essa é a sua fábrica de doces? Não, mas é... Não. E começou a se enrolar, a se engasgar. Ela chegou para ele, olha, se você tivesse me falado a verdade, se você dissesse quem realmente você era, a gente se casava. Eu não ia olhar para isso não, mas porque você mentiu para mim e me enganou, está acabado hoje. Ele quase dói. Ela estava apaixonada por ele, mas a mulher é assim, quando se apaixona, se apaixona. Quando desapaixona. Ó, a testemunha falsa que profere mentira, Deus aborrece. E a sétima, que é aquele abomina, preste atenção que aqui é pesado, mas eu tenho que ensinar, é Bíblia, está na Bíblia, eu tenho que ensinar a você, você precisa saber disso. E o que semeia contendas entre os irmãos. 6 ele aborrece, e a sétima, a alma dele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Agora seja sincero e sincera para consigo mesmo, para com Deus, não para mim, não fale nada para mim. Você tem semeado contenda aos seus irmãos? Será se você tem semeado contenda entre os seus irmãos?
A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua, ou seja, no poder daquilo que se fala. Aquilo que eu falo pode produzir vida ou produzir morte. Alegria ou tristeza, vitória ou derrota, sucesso ou fracasso. Aquilo que eu falo tem o poder de gerar tanto bem quanto mal, a união como a desunião. Aquilo que eu falo. E nós, às vezes, irmãos, se não nos policiarmos, se não nos vigiarmos, nós temos um espírito que nos persegue, que a gente gosta de ver confusão. Até uma psicóloga, uma especialista, ela, dando uma palestra, ela relatou o porquê que a gente gosta de ver vídeos de queda, de acidente, o que o Faustão chama de vídeo cacetada. A gente gosta de ver e a gente se alegra com aquilo. Ela disse que aquilo traz um conforto para a gente, porque não somos nós. E é por isso que a gente se alegra. A gente se alegra porque não somos nós que estamos caindo, que estamos nos machucando. Então isso traz um prazer para a gente. A gente tem prazer em ver e se alegra em ver. Então, nós temos esse mal de desejar ver o fracasso, a miséria, a derrota do outro, porque parece que aquilo nos dá prazer. Nós sentimos prazer com a tristeza, a derrota, o fracasso, o mal que acontece no outro. Isso faz com que a gente se sinta bem. Graças a Deus que é com ela, não é comigo. Graças a Deus que foi o marido dela que foi-se embora, não foi o meu. Graças a Deus que ele perdeu o emprego, não foi eu. Graças a Deus que ele fracassou, não foi eu. Então a gente trabalha para ver o outro fracassar, porque aquilo nos dá uma certa alegria, um certo prazer, uma certa realização. Não, meu irmão, não pense assim. Pense que é mais útil você trabalhar para ver o caído se levantar, o triste ficar alegre, o desanimado animado, o fraco ficar forte, o vazio ficar cheio, o pecador se tornar crente. Eu penso que isso nos dá mais valor, nos faz ser mais valorizados nos céus, diante de Deus. Mas aqui o texto diz que o que Deus abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Eu fiz, deixa eu ver, 3 reuniões só este ano. Uma com as dirigentes de departamento de circulação, um com os dirigentes de mocidade e o grupo de jovens, e outro de reunião de obreiros. Em todas as 3 reuniões eu falei sobre propaganda positiva e negativa. Propaganda do bem e propaganda do mal. Coisa que nós precisamos desenvolver em nossa vida, em nossa existência. Isso para a nossa família, isso para a nossa congregação, isso para nossa casa, isso em tudo que você for fizer, você tem que aprender a trabalhar a propaganda positiva. O que é a propaganda positiva, pastor? É mostrar o lado bom das coisas. Porque eu tenho certeza absoluta que eu tenho muitos defeitos. Mas também eu devo ter alguma qualidade, alguma virtude. Da mesma forma, eu devo olhar para os amados e saber que a igreja, por ser humana, ela tem muitos defeitos, mas eu sei que também tem muitas virtudes. Tem muitas coisas boas em você que pode ser utilizado para glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Mas eu faço de uma forma talvez inconsciente, talvez até de forma ingênua, uma propaganda negativa, achando que aquilo vai trazer algum benefício, vai trazer algum propósito de bênção, e não vai fazer. Não vai trazer. Eu preciso aprender a apresentar o lado bom das coisas de Deus. Veja, eu preciso aprender a apresentar o lado bom das coisas de Deus. Aí você me pergunta de lá para cá e eu respondo daqui para lá: pastor, mas as coisas de Deus têm lado ruim? Eu não sei, mas tem gente que apresenta, que vê, que mostra.
Porque eu só vejo coisa boa nas coisas de Deus. Mas tem gente que consegue ver coisa ruim nas coisas de Deus. Você pode ver coisa ruim em mim, mas você não chamou para falar de mim, você foi chamado para falar de Jesus. Você pode ver coisa ruim, fraquezas e falhas da igreja, mas Deus não nos chamou para falar das fraquezas da igreja, nos chamou para falar das coisas de Deus. Então aqui eu descubro a minha utilidade. Mas é porque nós, eu me coloco nesse meio, a gente gosta de fofoca, não gosta não? A gente gosta. Quer ver que a gente gosta? Quem gosta de fofoca aqui? Levante a mão, por favor. Sabe por que ninguém levantou a mão? Porque todo mundo sabe que fofoca é coisa ruim. Mas faz! Porque se fosse coisa boa, a gente ia levantar as duas mãos, mas como é coisa ruim. Pastor, o que é fofoca? Me explica, eu vou dizer o que é fofoca, preste atenção. Fofoca é mostrar as más qualidades, os defeitos das pessoas com ela ausente. Isso é fofoca. Fofoca é mostrar os defeitos de uma pessoa com ela ausente. Isso é fofoca. Mesmo sendo verdade, mas se a pessoa não está presente, se torna fofoca. Fofoca é falar mal de alguém com ela ausente, sem condição para se defender, para mostrar a versão dela. Boato é aquilo que você fala porque ouviu alguém dizer. Aí é pior ainda, porque é uma coisa que você não tem certeza, uma coisa que você não sabe se é, que alguém falou, que alguém disse, que você pensou, sonhou de noite quando estava dormindo, e no sonho parece até que joga no jogo do bicho. Porque a minha mãe jogava muito no jogo do bicho, era um negócio sério. Só bastava sonhar com banana, vai dar macaco. Era um negócio sério. Sonhasse com milho, pode jogar no galo. Cada sonho tinha um significado, entendeu? Então a gente vai trabalhar dentro dessa condição, e no que é que a gente se transforma? Em pessoas que vai causar, infelizmente, você vai entender o que eu vou falar, que vai causar prejuízo para os outros e para nós mesmos. Causar tristeza, angústia, frustrações, intrigas, brigas, que só vai trazer prejuízo para o reino de Deus. Irmãos, Deus nos chamou para dar prejuízo no reino. Deus nos chamou para sermos soldados de um exército que vai guerrear para glorificar o nome de Jesus. Então, 6 coisas Deus abomina, odeia, e a 7ª ele abomina. O que semeia contenda para os irmãos. O que aponta. Veja que o único que foi amaldiçoado foi Canaã, porque viu o erro do pai, e ao invés dele ir lá e cobrir o pai, ele saiu espalhando os defeitos do próprio pai e acabou sofrendo maldição. Espero que os irmãos tenham entendido essas simples palavras. Isso não é uma coisa que traz mal só para você, traz mal para o reino. Eu entendo que todos nós temos fase na vida de amadurecimento, de compreensão, de entendimento das coisas, porque eu vejo muitas situações onde a gente aponta o fracasso de alguém e toma-se atitudes, e aquela atitude que a gente toma ainda é pior do que o erro que o outro cometeu. Entristece mais a Deus
do que o erro que o outro cometeu. Então a gente precisa pensar, irmãos. Olha, eu acho que deve ser uma coisa que nós precisamos fazer muito. Pensar, irmãos. Pensa, reflita, analisa. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser mais útil na vida? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, dos meus irmãos, para criar um ambiente saudável, feliz, de paz? O que é que eu posso fazer? Será se tem alguma coisa em mim que pode ser utilizado a benefício do reino, para que traga paz, alegria, união, comunhão, disposição, para que os meus irmãos, quando chegarem na igreja, cheguem mais animados, mais dispostos, mais alegria, com mais vontade de ser crente, com mais vontade de fazer a obra? Será se tem alguma coisa que eu possa assim fazer? Porque a partir do momento que eu apresento o lado ruim, eu só vou causar desânimo, tristeza. Eu vou falar essa, eu vou terminar, faltam 12 minutos para as 9. Outro dia, estava conversando com alguns obreiros, ainda lá em União dos Palmares. Um dia veio um pastor pregar aqui, em Messias, e ele é viajado pelo Brasil afora, e ele conheceu muitos pastores famosos, feito Marco Feliciano, Adeildo Costa, Elcefa Kiva, Elcio de Assis, Jaime Rosa, Napoleão Falcão, Edecaso Takayama, e outros, e vários outros pastores famosos e conhecidos, Gesiel Gomes, enfim. E a gente almoçando, estava eu e ele apenas almoçando. Eu disse, pastor, e esses pastores famosos, como é que eles são? Aí ele começou a apontar o defeito de cada um, o pecado de cada um deles. Ele conhecia e a gente estava numa conversa particular, de pastor para pastor, e eu, curioso, disse, olha, pastor fulano de tal, o problema dele é mulher. Pastor fulano de tal, o problema dele é dinheiro. Pastor fulano de tal, tem problema com drogas. E ele saiu dizendo cada um o que tinha um defeito, que tal, e saiu. E um dia a gente conversando lá em União dos Palmares, eu e alguns obreiros, e a gente entrou nesse termo, e eu lembro que teve uma hora que eu disse assim, rapaz, eu vou ser sincero para vocês. Nessa circunstância, fica parecendo que os bestas é o pastor que quer ser fiel. Fica parecendo que o tolo é o pastor que quer ser fiel. O bobo que se mata, que consagra, que jejua, que evangeliza, que visita, que respeita, que considera, que anda na linha. Fica parecendo que é o bobo. E os outros estão fazendo, pintando e bordando. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, que quando a gente começa a mostrar o lado negativo, a gente começa a adoecer a alma dos crentes, adoecer a alma da igreja. As pessoas começam a ficar deprimidas, começam a ficar se sentindo para baixo, fracassadas. Então, pelo amor de Deus, eu e você não fomos chamados para ter olhar altivo, para mentir, para derramar sangue inocente, para correr para o mal, nem ser testemunha mentirosa, nem semear cordeiro dos irmãos. Fomos chamados para pregar o evangelho que liberta, que cura, que anima, que perdoa, que levanta, que traz vida, que traz paz, traz perdão e salvação. Então se levanta como baluarte, como proclamador do evangelho alto da fé. E assim, você vai ser honrado, considerado, respeitado. Vão olhar para você e vão ter um olhar nobre de valor para com o seu comportamento. Amém? Fique de pé, por favor.